Alegres na esperança, que estamos nós com o nosso programa diário, com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança. Eu gostaria de refletir hoje com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 9, principalmente o versículo 5. O texto no contexto. A igreja dá seus primeiros passos, começa a se difundir, mas ao mesmo tempo aumenta a perseguição, aumenta os seus inimigos. E um dos personagens marcantes no início da igreja, nessa dimensão da perseguição, é São Paulo, conhecido como Saulo. Então, Saulo é alguém que alimenta, junto com os sumos sacerdotes da época, o desejo de extinguir por completo essa igreja que começa, que surge a partir da ressurreição de Jesus. E Paulo pede a permissão para ir a Damasco, extinguir, nós diríamos assim. O objetivo de Paulo era extinguir, acabar com os cristãos. No caminho para Damasco, é o texto que nós estamos refletindo, o caminho para Damasco, São Paulo tem um encontro, acontece uma luz, ele está montado de cavalo, ele cai e escuta uma voz. E aqui diz o seguinte: Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Nós encontramos aqui o acontecimento chave na vida de Saulo. Ele que se coloca diante de Deus e se pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? A partir desse momento, Paulo é um homem convertido. Mas o que eu quero chamar a atenção, meus caríssimos, é sobre essa perseguição. Assim como a comunidade primitiva sofre perseguição, nós tivemos momento auge no período do Império Romano, ali até 313, a igreja que passa por inúmeras perseguições. Mas às vezes a gente imagina que essa perseguição é alguma coisa do passado. Não. A perseguição aos cristãos aconteceu no passado, aconteceu ao longo da nossa história e ainda está acontecendo nos nossos dias. O próprio Papa Francisco tem chamado a atenção. Nós temos presenciado, através da mídia, verdadeiras atrocidades com os cristãos. E o Papa Francisco diz que nunca se matou tanto, nunca se perseguiu tanto os cristãos como nos dias de hoje. Muito mais do que na época de Nero, muito mais do que antes do 313, que o Império Romano inteiro perseguiu os cristãos e queria extinguir. Hoje se mata muito mais, se persegue muito mais os cristãos do que na antiga Roma. Meus caríssimos, o que está acontecendo? Recentemente, nós tivemos um fato chocante. Um grupo de fanáticos entraram numa universidade, separaram todos os estudantes, só os estudantes que professavam a fé cristã, e assassinaram. E às vezes a gente fica imaginando: mas essa perseguição é longe, essa perseguição é distante. Olha, que essa perseguição aos cristãos, que essa perseguição à igreja, essa perseguição à nossa igreja é uma coisa também que está muito próxima de nós. Olha, a gente liga a televisão, os programas, as pessoas que querem aparecer, eles se esnobam, querendo zombar, fazendo ironia contra a nossa fé, contra a religião. A nossa igreja especificamente tem passado um momento muito difícil, um momento de perseguições. Por exemplo, gente que entra em nossas igrejas querendo destruir nossas igrejas. A mídia faz questão, qualquer coisa que acontece, ela faz questão de expandir, ela faz questão de divulgar. Por trás de tudo isso existe um objetivo: a perseguição à igreja. Então, quando nós não presenciamos uma perseguição explícita, nós presenciamos uma perseguição implícita, ou seja, abertamente ou então por trás de todas essas maquinagens, vamos dizer assim, essas reportagens, existe uma perseguição muito forte.
E a gente não vai também longe não, também na nossa cidade, a igreja passa por perseguições. Eu conheço fatos na nossa cidade de pessoas que se sentiram ameaçadas simplesmente por professar a fé católica. Então, a palavra de Deus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus. Todas as vezes que alguém persegue a igreja, todas as vezes que alguém persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Jesus. Então a minha palavra de fé, a minha palavra é de fortaleza, nós diremos assim, vamos continuar firmes na nossa fé, porque na verdade o que eles estão perseguindo os cristãos, mas na verdade o que está incomodando eles é a pessoa de Jesus, o único Salvador sobre o céu e sobre a terra. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar fé sobre a terra. É muito fácil a gente professar a fé quando as coisas andam tudo bem. É muito fácil a gente professar a nossa fé quando a igreja está cheia. A grande questão é manter firme a nossa fé diante das perseguições. Hoje, o grande desafio diante dessa perseguição explícita aos cristãos, diante dessa perseguição clara à igreja, o que nós convidamos é que você mantenha firme a sua fé. Independente daquilo que vier acontecer, aqui está a demonstração do seu testemunho, da sua maturidade de fé. E claro, nós lembramos que a palavra de Deus diz assim: nós seremos sempre o pequeno rebanho do Senhor. A gente não imagina que a gente vai ser sempre a maioria. A palavra de Deus diz: nós sempre seremos a minoria. É o pequeno rebanho do Senhor. E quem é esse pequeno rebanho do Senhor? Aqueles que se manterem firmes na sua fé, independente das perseguições. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar, possa fortalecer a nossa igreja nesse momento tão difícil que nós estamos passando, um momento de perseguição, ao ponto que as últimas novidades que nós estamos presenciando é uma ameaça de bomba ao Vaticano, é uma ameaça de morte ao Papa. Recentemente foi descoberto um grupo que estava maquinando o assassinato do Papa. Isso é a expressão maior da perseguição que a igreja está passando. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos fortaleça para que a gente mantenha firme a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.